Eu convido a todos, paz e graça a todos. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos o versículo 8. Quero ler junto com os irmãos, todos juntos. Que coisa boa a gente poder louvar ao Senhor com alegria, com liberdade, e tudo isso dentro da palavra, como tem sido aqui nesta igreja. Nós louvamos muito a Deus por isso. Por esse louvor que entendemos que pela palavra de Deus que agrada ao Senhor e não tem nenhum problema agradar os homens na hora que primeiro agrada a Deus. Não precisa ser um louvor feio para dizer assim, pronto, agora não está agradando aos homens, agora então está agradando a Deus. Há algumas ideias meio tortas por aí fora. E o louvor a Deus é algo tremendo, maravilhoso e belíssimo, né? E assim deve ser quando a gente olha, a gente não faz ideia de como era o louvor no Antigo Testamento. Eu já preguei, fiz uma mensagem um bom tempo atrás, fazendo apenas uma rápida menção, e eu disse, eu ainda voltarei a esse salmo, para a gente ver a beleza com mais profundidade, de como era o louvor. Seria assustador em termos de volume. Imagine trombetas tocando no louvor a Deus, como seria? A gente não tem trombetas, né? A gente não tem trombetas. Tem, às vezes, um sax, alguma coisa assim. E também para você não achar que eles estão querendo luz, né? Montaram aí, recebemos uma doação através do nosso irmão Diácono Neto, de uma empresa, que ia doar, já estava doando mesmo, e aí chegou aqui ontem, estavam trabalhando aí, fazendo essa montagem. Eles não querem ficar acima de ninguém não, né? Já vai esteticamente ficando mais bonitinhos, alguns fios, que eram um monte de fios já mais escondidos, tá certo? Ficaram até, ontem a gente deu uma passadinha aqui pela manhã, a gente estava até brincando, né? Isso o próximo passo depois daí é pintar a igreja de preto, depois lança luz ali sobre o baterista e por aí vai. Não precisa disso. A gente está aqui para adorar o Senhor, louvar ao Senhor com toda a alegria. Romanos 13, 8. Vamos ler esse texto? Vamos ler juntos? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mesmo que você esteja endividado, leia, vamos ler. A gente leu muito fraco, tá certo? A gente leu muito fraco. Há algumas dívidas que acontecem na vida. Minha esposa foi muito esperta. Quando eu pensei que a gente ia, pelo menos eu, ia dizer assim, rapaz, eu acho que daqui a alguns anos, sei lá, daqui a uns 10 anos eu me aposento e tal. E aí ela me colocou numa, né, que estamos juntos, em tudo. E aí pronto, financiou o apartamento. Eu disse, filha, agora foi que eu me toquei, eu vou ter que trabalhar até os 80 anos para pagar esse apartamento. Então não tem aposentadoria, vai até os 80 anos trabalhando, né, para pagar. Então tem umas dívidas que é melhor do que pagar o aluguel. Mas vamos lá, vamos ler juntos, fortes. Vamos dizer? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém. Eu quero convidar as crianças devagarzinho a virem à frente, nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte. Pai Santo, nós te adoramos, ó Deus, pela bênção de podermos estar com saúde, vivos, aqui reunidos, para exaltarmos e glorificarmos o teu nome. Ao abrirmos a tua palavra, clamamos a tua misericórdia, Senhor, de modo que possamos compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos quando não cumprimos a tua palavra e sofremos as consequências disto. Mas nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos, pela ação do teu Espírito nas nossas vidas, possamos colocá-la no prumo, no trilho, na linha, na forma como o Senhor deseja que vivamos. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção sobre a tua palavra, que será ministrada agora pela manhã, aqui para nós,
para os nossos corações, a partir do meu coração, e para também as nossas crianças, que o Senhor abençoe a cada professora, professor, para que sejam instrumentos nas mãos do Teu Espírito, que Ele possa usá-las e nos usar para o louvor da Tua glória. Te oramos assim, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. A ninguém fiqueis devendo, preste bem atenção, deixa as crianças seguirem. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Tem cumprido a lei. Saiu uma nota nesta semana que o CDL, o Centro de Direção, de Diretores, lojistas, estão prevendo que nós teremos em torno de 70 milhões de pessoas no nosso país que vão participar de amigos secretos, agora nesse final de ano, se é que muitos já não estão participando. Há uma previsão de 8 bilhões de reais de gasto nesse sentido, com presentes para amigos secretos. Algo em torno, por pessoa, previsto, de R$ 75 média por presente. É uma previsão, isso, do CDL. Quanto consumo, não? Quanto consumo? Há alguns meses, foi também publicado na mídia, que o nosso país tinha uma inadimplência em torno de 50%. Como se metade da nossa população fosse inadimplente. Compra e não paga. Não honra os seus compromissos. E mais triste, 77% das nossas famílias, 77% das nossas famílias com um profundo endividamento. Endividamento. Que diferença a igreja pode fazer? Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Paulo alerta sobre o grande problema e o fato de tomar emprestado e não pagar. Tomar emprestado e não pagar. Aquele antigo ditado, não é, de devo, não nego, pago quando puder, vai se transformando em algo tipo devo, não nego, pago se quiser. Ainda que com toda a pressão jurídica da lei. E nós vamos vendo pessoas que vão então tentando se beneficiar de brechas e dando calotes. O cristão não deve ser assim. Nós falamos, eu acho preciosíssimo esse louvor, até onde me consta, foi composto por um calvinista e um arminiano. Compuseram esse louvor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Seguir os seus passos é o desejo meu. Que desafio sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, seguirmos ao Senhor e buscarmos fazer a vontade dEle. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre essa questão. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Jesus falou quando tratou sobre o perdão. Ele contou a parábola do credor incompassivo, e você deve lembrar sobre isso. Aquela pessoa que chegou diante de alguém a quem ela devia, pediu misericórdia, e então ela foi perdoada. E depois então veio uma outra pessoa que devia absurdamente, a pessoa que devia absurdo, que sua vida não daria para pagar, ainda que ele tivesse vidas e mais vidas, e o cálculo ali é astronômico do que Jesus colocou na parábola. Essa pessoa devia horrores, ainda que tivesse milhares de vidas, não teria como pagar. E esse foi o choque que Jesus queria dar sobre o perdão. E essa pessoa então chega e pede perdão, ela é perdoada,
E quando ela sai, ela encontra alguém que devia muito pouco a ela. E então exigiu dessa pessoa que pagasse. Como ela não pagou, então ela entregou, como era chamado aos verdugos, entregou para que ele pudesse sofrer e ser preso até que pagasse, não só ele, mas a sua família. E esse rei se revolta porque perdoou essa pessoa que devia horrores, e essa pessoa que devia horrores quando saiu, não foi capaz de perdoar a quem lhe devia infinitamente menos. Mas o que eu quero focar aqui é que Jesus tratou dizendo, olha, cuidado, pague a quem você deve, cuide, entre em acordo, converse, para que não aconteça como aconteceu com esse daí, que foi lançado na prisão. E ele, de fato, ele só sairá de lá pela lei só depois que ele pagar tudo que ele está devendo. Jesus tratou sobre dívidas. Havia pessoas no meio do judaísmo, e a lei então protegia um pouco isso, e dava então prensa para que houvesse responsabilidade. A pessoa poderia chegar ao ponto de que para pagar a sua dívida, ela poderia ter que vender, ela se tornaria serva, ela e a família dela, de alguém a quem ela devia. E até que ela pagasse a dívida, ela então iria trabalhar para aquela pessoa, porque ela estava em dívida com aquela pessoa. Só que a lei protegia e dizia, olha, você vai trabalhar até um tempo X, não vai ser por toda a vida. Onde Deus está mostrando a seriedade de como a gente lida com aquilo que Deus nos concede como recursos. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, vocês devem lembrar muito bem, em Mateus capítulo 6, ele tratou sobre o perigo então dessas posses e a ansiedade que as riquezas trazem para o coração. A tal ponto que Jesus chama as riquezas de Senhor, e ele usa uma expressão no aramaico ali, que era um dialeto usado na época, não era a língua hebraica, mas um dialeto, que era transliterado como mamon. Era o termo em hebraico para riquezas. E Jesus usa dizendo, olha, você não pode servir a dois senhores, cuidado. Porque as riquezas, as posses vão tomando conta do nosso próprio coração a tal ponto que a gente não tem mais tempo para vir à igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo mais para nada, porque a gente está vivendo em função das questões materiais. Jesus contou uma parábola lá em Lucas 12, tratando sobre essa questão de finanças, sobre um homem que construiu grandes celeiros, e construir grandes celeiros não é o problema é onde está o seu coração. Porque às vezes é preciso construir grandes celeiros para administrar e cuidar daquilo que Deus tem dado. Então é preciso administrar, reorganizar as coisas, e quando ele viu que a produção estava muito grande, ele disse, eu vou ter que construir grandes celeiros, porque senão, como quem diz, eu vou perder a produção. E ele estava certo. Até aí estava certo. O problema foi o que ele disse depois, como Jesus conta ali na parábola. Então esse homem, vendo seus grandes celeiros, vendo sua grande produção, ele diz para si mesmo. E aí esse homem diz, alma, regala-te, porque tens bens para toda a tua vida. Aí estava o problema. Colocou a sua confiança e a sua esperança no que ele tinha, nas posses. Não, era para estar em Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa produção. Senhor, o meu coração não está nas posses, porque eu reconheço que elas são tuas. O Senhor foi quem mas deu, o Senhor me deu, então eu quero administrá-las. Mas eu quero reconhecer sempre que é o Senhor quem está me dando. Por isso que Paulo fala lá a Timóteo, ao jovem Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza. 7 filhos, nós fomos criados, nossos pais, e principalmente papai, ele dizia, olha, tudo que Deus tem dado a gente precisa agradecer. E não pode reclamar, não. Ele era auditor, se aposentou como auditor aqui do Estado, foi cedido pela Secretaria da Fazenda para ser diretor durante um período da limpeza urbana aqui do Recife. E ele nos dava bronca. Quando a gente
na época não tinha ar-condicionado no carro, e a gente chupava um picolé, pegava o picolé e jogava pela janela, o papel, o palito, tudo. Era bronca na hora, o carro vai capotar. Meu maior medo era cair naquele canal, porque ele dava um sermão ali nos filhos. Ele disse, é um absurdo, o que é que vocês estão fazendo? Estão sujando a cidade. E aí a gente fazia, pai, foi só um palitinho. Sim, meu filho, mas imagine milhares de palitinhos jogados pela janela. Tem que cuidar da cidade e tal. E lá havia um sermão, e aí uma reunião dele com o staff lá da URB, ele chegou e disse, eu vou levar os meus filhos no lixão, e eu vou mostrar a eles como é a realidade da vida. E aí uma mãozinha se levantou lá no meio, pediu a palavra. Disse, pois não, fale. Era assistente social. Ela chegou e disse, doutor Petrônio, não faça isso. O senhor pode falar sobre isso, mas não leve seus filhos lá. Eles são crianças. E eles vão ter um choque para o resto da vida. Não faça isso. E, graças a Deus, ele não fez. A gente foi tendo passo a passo. E aí ele falava, ele comentava como era lá no lixão, tudo, tal. E aí a gente vê em filme, vê em novela, vê no Reclame, vê em alguma coisa assim, chama a atenção. Chama a atenção. E nós precisamos administrar e dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a cuidar, administrar, nos ajude a entender que há outras pessoas que não têm o que comer, o que vestir, o que calçar, e nós temos. Então, louvado seja o Senhor por isso. E, Senhor, me ajude a também dividir, a dar a pessoas aquilo que ainda pode ser usado por outras pessoas. Precisamos tomar muito cuidado com o consumismo, e Jesus alertou para isso. Esse homem que construiu grandes celeiros, mas colocou o seu coração ali, quando era para exaltar e glorificar ao Senhor. O que a palavra de Deus nos diz? Para vermos alguns textos. Eu queria convidar você a abrir em 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Os versículos de 10 a 16. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, os versículos de 10 a 16. Essa é a oração do rei Davi. Ele conclamou o povo, ele queria construir um templo. Deus disse a ele que ele não ia construir, mas o filho dele sim, Salomão, e é tão conhecido, o templo de Salomão. O templo de Salomão, como ficou conhecido. E Davi, então, como um grande administrador, rei, conquistador, ele chegou e disse, bom, então, já que eu não posso construir, eu vou levantar todos os recursos. Meu filho é muito jovem, inexperiente. Então, Davi, com a influência que tinha, conclamou o povo. E esse povo doou, fez doações tremendas. E Davi, então, adora ao Senhor. Porque Deus é quem moveu o coração. Ele reconhece. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, e eu termino com esse versículo, esse texto, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, olha o que o rei diz, vem da tua mão e é toda tua. Davi reconhece que tudo que o povo estava doando e dando era do Senhor, e veio do Senhor, Deus foi quem proveu. 1 Coríntios 4:12, nós fomos na época, eram os 12 versículos Obadias no seminário,
éramos obrigados a decorá-los. Ora, o que se requer, 1 Coríntios 4, 2, desculpe. Ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel, pistós no grego. O que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então veja, quando nós temos cuidado com os recursos que Deus nos dá, primeiro, como Davi, nós temos consciência de que tudo vem de Deus. Segundo, nós não somos donos, nós somos mordomos. 1 Coríntios 4, 2 fala isso. O que se requer dos despenseiros, dos mordomos, é que cada um seja encontrado fiel. Olha o que nos diz Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios capítulo 3, dos versículos de 5 a 10. Provérbios 3, de 5 a 10. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se ache o sábio de todas as coisas. Reconhece-o, reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honre ao Senhor. Primeiro, como rei, reconheça que tudo vem do Senhor. Segundo, seja um bom mordomo, um bom administrador. Terceiro, honre a Deus. Não honre com o resto, com o que sobra. Não, honre com as primícias. É algo precioso, as primícias como eram vistas. Cuidado com os gastos. Isaías 55, de 1 a 3. O profeta Isaías, capítulo 55, os versículos de 1 a 3. Isaías 55, de 1 a 3. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, diz o Senhor. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Cuidado com os gastos. Cuidado quando a gente gasta com coisas, como diz a expressão aqui, que não é essencial, que não é pão. E aí a gente está gastando com um monte de coisas. E na hora de honrar o Senhor, aí a gente não honra. Ah, não tenho, porque já gastou com um monte de coisas. O consumismo tomando conta da gente. E esse consumismo, ele é insaciável. Veja o que está lá em Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Os versículos de 2 a 6. Ageu, capítulo 1, os versículos de 2 a 6. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito. Olha como Ageu fala. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Está perdido. Porque não tem a bênção de Deus. Porque não honra ao Senhor. Porque não administra aquilo que Deus dá. Que grande desafio. Nós precisamos tomar alguns cuidados. Eu convido você a olhar também o Salmo 37, o versículo 21. Salmo de número 37.
Salmo 37, o versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Olha bem. O ímpio pede emprestado e não paga. Nós não podemos agir como ímpios. Nós conhecemos a palavra de Deus. O justo, porém, se compadece, ele tem compaixão. E ele chega a não emprestar, ele chega a dar. Ele chega a dar. Não é que o justo não possa emprestar, mas muitas vezes a compaixão dele é levada a tal ponto que ele, em vez de emprestar, ele dá. Ele dá para ajudar aquela pessoa. Então nós precisamos ter cuidado para que a gente, como diz Provérbios 22, para que a gente não se torne escravo. Provérbios 22. Veja que o texto que lemos do Salmo, ele diz que o ímpio, ele pede emprestado e não paga. O justo, ele se compadece e dá. E veja o que diz Provérbios 22, versículo 7. Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós podemos estar parcelando a nossa vida, até mesmo na igreja, nós temos que ter cuidado. São acampamentos, são eventos, é isso, aquilo, viagem, tal, qual. Ah, pastor, mas foi a igreja. Não, não. Você precisa cuidar e administrar aquilo que Deus tem lhe dado. Aquilo que Deus tem lhe dado. Hoje eu entendo, em parte, porque é que nós, como filhos, éramos 7 filhos, nós não participávamos de todos os acampamentos da igreja. Alguns iam, outros não. Eram 7 filhos para sustentar 7 bocas. Como uma vez nós fomos para tirar férias e paramos na estrada, na entrada de Jacumã, ali, e tinha um restaurantezinho, paramos, fomos almoçar, e depois que terminou o almoço, imagine, 7 filhos, pai e mãe, o carro ia super lotado, naquela época não tinha cinto, não é? Então era mala, menino lá pela mala, era uma caravana, um carro enorme, só faltava botar menino no motor. No colo, o negócio era a família, pense a festa que era, não é? Lógico, corria os riscos. E aí depois do almoço, papai chamou o garçom e disse, o senhor, por favor, junta aqui os ossos. Aí ele fez, o senhor vai levar os ossos? Ele disse, é porque eu crio lobos. O homem olhou e disse, o senhor cria lobos? Cachorros, não? Ele fez, não, lobos. Eu tenho uns lobinhos em casa. O senhor bota os ossos aí. E ele levou os ossos, levamos os ossos. Ainda dava para roer um pouquinho, dava para botar o osso na sopa. Que sopa deliciosa. Acho que por isso que eu sou fã de sopa. Administre o que você tem. Para encantar a namorada, quando começamos a namorar, não tinha feito nem um mês, eu disse, vamos para o chinês. E fomos lá para Boa Viagem, só eu e ela. Era o mês de aniversário, era o começo do namoro, não é? E para conquistar assim, eu disse, um arroz chop suey. Aí, pois não. Um macarrão chop suey. Aí o garçom já olhou e disse, vem mais alguém? Eu disse, não, só sou eu e ela. Disse, e eu quero um camarão também. Camarão. Gente, eu vi aquela comida todinha quando chegou, eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ok, comemos o que deu, e para terminar de esbanjar, nunca façam isso. Aprenda com os erros dos outros. O garçom disse, vocês vão querer levar? Eu disse, não, obrigado, só quero a conta. Pagar a conta e ir embora. Administre o que Deus lhe dá. Não precisa de tanto. Não precisa de tanto.
a vida precisa ser levada sem avareza. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Nos diz a palavra: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? A Bíblia diz que nós precisamos levar a vida sem avareza. Precisamos levar a vida com contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma, se contente. Porque Deus está dizendo: olha, de maneira alguma eu vou deixar você. Nunca, jamais eu vou abandonar você. Por isso que você precisa se contentar com o que você tem, com aquilo que Deus tem dado. E não é que você não tenha que lutar. Ter sonhos, planos, projetos, sim. Mas confiar, trabalhar e se contentar com aquilo que Deus tem permitido. E aí é que a gente pode então afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Então veja, leve a vida sem avareza. Se contente com o que você tem. Eu costumo em casa, dizer assim, JTS, como meu apelido na família Toninho, então JTS, jeito Toninho de ser. Pronto, JTS, jeito Toninho de ser. Cada um tem seu jeito. Agora tem siglas que às vezes elas são traumáticas. Eu vou pedir que ela diga uma sigla sobre essa questão das finanças. Você lembra de 3 letrinhas? VSS. Diz aí, CVS. Ela ficou tão traumatizada com a sigla que apagou dele, mas ela acertou as 2 últimas letras. VS. Eu li um livro muito interessante, David Cornfield, um americano, trabalha aqui com apoio a pastores, e eu gravei, era o título do livro, eu tornei uma sigla. Quando ela falava alguma coisa, eu disse: rapaz, não, isso aqui não dá não. Isso aqui no nosso orçamento não vai dar. Aí eu dizia só a sigla. Aí pronto, aí ela travava. Porque o título do livro, agora você vai entender o que é CVS, Crescendo na Vida Simples. CVS, Crescendo na Vida Simples. Sem avareza, não é que ela fosse avarenta. Mas aí ela tinha um sonho, isso, aquilo, eu disse: opa, CVS, não dá, CVS. Crescendo na Vida Simples. Isso aqui não dá. E aí a gente conversava, tal. Não é? A gente precisa estimular os sonhos uns dos outros. Tem marido controlando tudo e ele faz todos os sonhos dele, mas ele não se preocupa com os sonhos dela. Não é para ser assim, certo? Mas nossa vida precisa ser uma vida sem avareza, porém com contentamento. E nunca esqueça o último texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15, que é justamente um texto naquele contexto da parábola dos grandes celeiros. Lucas 12, versículo 15, quando Jesus conta aquela parábola, ele então, falando sobre essa questão da avareza, antes de contar a parábola, ele diz aos seus discípulos: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então não esqueça, tenha consciência que tudo vem de Deus, por isso glorifique a Deus. Seja um bom mordomo, honre ao Senhor, cuidado com os gastos, com aquilo que não é essencial, que não é pão, cuidado com o consumismo, ele é insaciável, você nunca ficará satisfeito, se o seu coração estiver no consumismo. Cuidado com empréstimos e parcelamentos, viva uma vida sem avareza, mas com contentamento, se alegrando.
aproveitando aquilo que Deus lhe concede fazer, ajudando o seu próximo, sendo fiel ao Senhor, sim. E lembre-se, a nossa vida está no Senhor, no Senhor. A nossa felicidade não está nos bens, naquilo que nós possuímos. Às vezes é um bolinho com um café e um bate-papo. Eu gosto de dizer isso quando a gente está com pastores. Digo, não precisa de muita coisa. Não precisa de um jantar muito caro. Só precisa a gente se reunir, ter um bolinho ali, um cafezinho e bater papo. Jogar conversas ao vento. Não precisa gastar muito. Se em algum momento pode e quer usufruir de algo, a palavra não está proibindo isso. Vamos lembrar disso. A nossa felicidade não está naquilo que é mais caro. A nossa felicidade está naquele que nos dá todas as coisas de graça. É no Senhor que precisa estar a nossa felicidade, o nosso contentamento. Que o Senhor abençoe as nossas vidas nesse final de ano. Que o Senhor nos dê sabedoria para a gente administrar aquilo que a gente está recebendo. Para que a gente não caia aí nos engodos, aí a gente vai cair nas armadilhas e quando a gente vê, a gente está então totalmente endividado. De repente recebemos recursos, não administramos bem e não vimos como poderíamos ser felizes no Senhor, mesmo com poucas coisas e nas coisas simples. Cuidado, porque CVS é só para mim e ela, tá certo? CVS não é para você estressar seu casamento. Cuidado aí. Deus abençoe.